Hoje, 3 de fevereiro do ano 2022, às 8h01, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Questiono dos pares com relação à ata da sessão anterior. Ana, por favor, da espelhar para que possamos vê-la. Pronto, a ata está sendo espelhada. Todos de acordo? De acordo. Então, aprovada. Expediente algum, Ana? Excelência. Ofício 06 de 2022, excelentíssimo senhor desembargador Glauber Rego, agradecendo a moção de congratulações em virtude do seu natalício. Ana, neste caso, eu passo a presidência ao desembargador Saraiva Sobrinho. Eu assumo e determino a continuação da leitura. A senhora Ana Fabiola Torquato Nunes Rego, agradecendo a moção de congratulações em virtude do seu natalício. A senhorita Emily Saraiva, agradecendo a moção de congratulações em atenção ao Nesse título... caso, eu passo a presidência para o presidente. Por ela obrigado, Saraiva. Pode continuar. Recebido de mestra pela UFRN, o ofício 059, 2022, 2 de fevereiro, doutor Aldo Medeiros, presidente da OAB Rio Grande do Norte, agradecendo e se colocando à disposição da Câmara, em nome da secretária adjunta da Diretoria Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. A redação judiciária recebeu o comunicado da senhora Valteíse Barbosa e da senhora Magistera Freire, que, em consulta ao sistema GPS-JUS, certificaram inexistir processos físicos do acervo do senhor desembargador Saraiva Sobrinho, estando todos os processos tramitando por meio eletrônico. Somente, Ana. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas, eu dou as boas-vindas aqui ao doutor Carlos Sérgio Tinoco, 5º Procurador de Justiça. Seja bem-vindo, doutor Carlos Sérgio. Passará aqui conosco por quanto tempo? 2 meses? Ou só esta sessão? Essa sessão e a última do mês. Essa e a última do mês. Bem-vindo, então. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a todos, meu bom dia, faço em nome de Vossa Excelência. Igualmente cumprimento o doutor Carlos Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez a esta Câmara, cumprimento a todos os advogados presentes, pedir a Deus que essa sessão se desenrole em suas bênçãos. Só isso, presidente. Perfeito, desembargador Saraiva. E aproveitar, desembargador Saraiva, já rogando aí para que possamos realizá-la com sucesso, a sessão de hoje. Mais uma vez, pedir desculpas ao jurisdicionado, aos advogados, em razão da não realização da sessão passada. Problemas técnicos impediram a sua realização. A primeira que deixamos de realizar, né, desembargador Gilson? Nós que entramos basicamente juntos aqui no TJ, deixamos de realizar uma sessão em virtude de problema técnico, mas que prontamente estou resolvido e, como disse o desembargador Saraiva, que possamos concluir a sessão de hoje aí. Eu passo a palavra ao desembargador Gilson Barbosa, comunicações, indicações e propostas. Nenhuma, presidente. Esgotada essa etapa, vamos dar início aos julgamentos, e o primeiro deles esteve aqui já na sessão passada para fazê-lo, não pôde, agora vamos lá, o doutor Flaviano, é o número 104 aí da ordem do dia, deixe-me identificá-lo. É o habeas corpus número 81, 3214, dígito 61, o ano 2021. Aqui está, deixa eu pegar aqui, porque aqui na pauta que foi me passada, a autuação está como agravante, Ana. E aí o desembargador Saraiva, os gabinetes agora têm que ver isso aí, que ficou como atribuição de correção na autuação. Presidente, a pauta está publicada como HC mesmo. Mas olhe lá, tá
agravante, só o advogado, sem autoridade coatora. Mas vamos lá. O impetrante doutor Flaviano da Gama Fernandes, paciente João da Cruz da Silva Júnior, autoridade coatora, juízo da execução penal da comarca de Ceará Mirim. Processo em mesa, desembargador Saraiva? Em mesa, presidente. Não, desculpe, doutor Flaviano, só para esclarecer, é por conta de uma determinação que agora os gabinetes estão com a missão de corrigir essa autuação. E a pauta que me foi passada, Ana, é a que foi publicada, é isso? Não é publicada não, porque não tem a publicação de habeas corpus. Mas aqui está o número 104, habeas corpus, aí não tem autoridade coatora, e está como agravante João da Cruz, ou seja, deveria ser o paciente. Então, a autuação está equivocada. Só isso, desembargador Saraiva. Eu passo a palavra por até 10 minutos ao doutor Flaviano Gama. Bom dia, doutor Flaviano. Seja bem-vindo. Bom dia, desembargador Saraiva. Bom dia, desembargador Glauber, presidente dessa sessão, desembargador Gilson, assim como também doutor procurador Carlos Sérgio. Nós acompanhamos também há alguns anos, já desde o primeiro grau de jurisdição. É um prazer estar aqui novamente. Colegas advogados presentes, a todos, um bom dia. Trata-se de um habeas corpus, excelência, com algumas peculiaridades que nós chamamos a atenção, que, na verdade, em tese, poderia-se pensar em ter que se não conhecer esse habeas corpus, porque ele ataca uma decisão de um juiz de execução penal. A autoridade coatora é a execução penal de Ceará Mirim, onde o paciente se encontra preso. Porém, todavia, esse caso específico trata-se de a busca de uma correção pela prescrição da pena. A prescrição é uma questão de direito processual, uma questão processual. E por ser uma questão processual, e pode ser reconhecida em qualquer grau e nível de jurisdição. Por mais que não se conheça o habeas corpus, a prescrição tem que ser analisada. Isso tanto a nível até de recurso especial, de habeas corpus que não se propõe ao reconhecimento da prescrição, pode ser reconhecido de ofício. Então, é uma matéria que deve sim e pode sim ser manejada através do habeas corpus. Correto seria também através de um agravo em execução. Porém, o agravo de execução, nós sabemos que a tramitação é uma tramitação bem mais lenta, onde o objetivo, ao ser alcançado, iria se retardar muito. Por isso que a opção escolhida por este causídico foi o habeas corpus, por ser igualmente um instrumento legal para buscar o direito. Doutor Flaviano, só um minuto. O desembargador Expedito está na sala. Bom dia, só concluir o julgamento desse habeas corpus. Bom dia, Saraiva. Doutor Flaviano. Os que Vossa Excelência foi convocado. Bom dia, desembargador. Pois não, Saraiva. Estou pronto. Tá bom, então. Vamos só concluir esse aqui. Doutor Flaviano, desculpe e, por favor, pode continuar. Sem problema, desembargador Glauber. Como eu estava falando, o primeiro ponto é a necessidade de conhecimento do habeas corpus em razão da matéria que nele é trazida, que é uma questão processual, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida assim através de habeas corpus, apesar da decisão combatida ser uma decisão de nível de execução penal. Pois bem, a prescrição aqui, excelência, é uma situação que já está, inclusive, até pacificada pelo STJ, pacificada pela terceira sessão do STJ. Pacificação essa que se deu recentemente, em maio de 2021, aonde o STJ, pela terceira sessão, no agravo e nos embargos de declaração, que foi como relator o ministro Joel Ilan Paciornik, aonde ele disse que ele unificou o entendimento, absorvendo o entendimento do STF junto com o entendimento do STJ. E que matéria de prescricional é essa, desembargador Glauber? É bem interessante. O cálculo da prescrição, se ela deve ser feita, no caso específico, pela data da publicação da sentença, com marco interruptivo, ou pela data da publicação do acórdão de segundo grau, como marco interruptivo. Esse é o ponto nefrálgico deste habeas corpus. A defesa entende, consubstanciado no entendimento também do STJ recente, que o cálculo deve ser a partir da sentença de primeiro grau. Por que isso? Porque o crime, nesse caso específico, excelências,
teria como ocorrência o ano de 1999, ou seja, antes da Lei 11.596 de 2007, a qual estipulou e acrescentou como marco interruptivo a decisão de segundo grau. Então, assim, o crime aconteceu antes da criação deste novo marco interruptivo. Se foi antes, a lei não pode retroceder para prejudicar a contagem do marco interruptivo. Dessa forma, o acusado foi condenado, Excelências, a pena de 7 anos e 7 meses, aonde, dentro do quadro prescricional do artigo 109 do Código Penal, estipula 12 anos como tempo lapso para se reconhecer a prescrição. E como no caso específico, o marco da primeira sentença condenatória se deu no ano de 2008, precisamente em 14 de julho de 2008, lançando 12 anos à frente, nós temos que 14 de julho de 2020 a pena estaria prescrita. O acusado, Excelentes, não foi encontrado para cumprir a pena. Não foi encontrado para cumprir a pena até o ano passado. Então, da sentença de primeiro grau até o ano passado, 2021, se perfez mais de 13 anos de prisão, ou de 13 anos de lapso temporal. E o acusado se encontra hoje em Ceará-Mirim, cumprindo a pena de 7 anos e 7 meses, de um fato ocorrido em 99, com lapso entre a primeira sentença e a prisão dele de 13 anos, mais do que suficiente para reconhecer a prescrição. A tese da autoridade coatora é de que o Supremo teria entendimento de que o lapso temporal conta-se a partir da decisão de segundo grau, que nós dizemos que é correto esse entendimento, desde que o crime tenha ocorrido após a alteração legislativa. Então, como esse, no caso específico, foi antes, essa lei não pode retroagir para prejudicar. Desta forma, nós fazemos esses destaques e chamando a atenção para o entendimento unificado da terceira sessão do STJ em maio do ano passado, aonde é muito claro o regimento, o acordo, na verdade, do STJ, aonde ele faz expressamente, ele narra expressamente a conciliação do entendimento do STJ, do entendimento do STF. Ele faz essa soma. E eu vou ler aqui, vou pedir permissão para ler este acordo, no item 3 dele, onde ele diz o seguinte: é assente no STJ o entendimento de que o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte, de que o acordo condenatório sempre interrompe a prescrição, somente se aplica aos crimes praticados após a alteração legislativa inserida pela Lei 11.596/2007. Sendo anterior o delito, aplica-se o entendimento vigente à época, a saber, o marco interruptivo da prescrição é apenas a sentença condenatória recorrível. Desta feita, Excelências, o acórdão do STJ, publicado em 14 de maio de 2021, há pouco menos de um ano, firmado pela terceira sessão, e nós sabemos que é a sessão que unifica os entendimentos jurisprudenciais, claramente calça o direito aqui buscado. E para reforçar tal entendimento, nós temos o parecer do Ministério Público, lançado também nos autos, que caminha, que trilha em igual objetivo traçado no habeas corpus, reconhecendo e também impugnando pela decretação da extinção de punibilidade do paciente. Então, somando todos esses argumentos, não obstante o parecer favorável também do Ministério Público, concordando com a tese da defesa, requer, Excelências, que seja reconhecido o lapso temporal necessário para a extinção de punibilidade do paciente.
Nestes termos, pedimos diferimento, desembargador Glauber. Muito obrigado pela atenção dispensada por todos. Obrigado, doutor Flaviano. Desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Presidente, renovo os cumprimentos a todos, em particular agora o doutor Flaviano, que mais uma vez abrilhanta esta sessão, com funcionamentos que realmente requer um estudo bem dedicado de cada um de nós. Devo dizer que estou denegando a ordem. E o faço, senhor presidente, na esteira do que vem decidindo o STF, a Suprema Corte, não mais o STJ, até porque se trata de matéria afetada através do ARE 848107. E eu caminho nesse sentido, ainda que o Ministério Público tenha dado um parecer favorável. E enquanto Sua Excelência cita do STJ um posicionamento de maio, eu estou trazendo a ministra Rosa Weber, de junho de 2021. Então, senhor presidente, eu preciso fazer uma leitura rápida do que constei nas minhas razões, que, aliás, já é do conhecimento da Corte. Penso não comportar guarida. Com efeito, a despeito da controvérsia jurisprudencial, existe, Sua Excelência foi ferir isso aí, inclusive com a submissão da matéria ao sistema de recursos repetitivos, feri um entendimento pela inadmissibilidade do início da contagem de prazo da prescrição executória. Lembrando, nós estamos cuidando de uma prescrição executória. Não é a prescrição trivial. Aqui o cidadão já está cumprindo o termo, enquanto não possibilitado o exercício da pretensão estatal. Ou seja, o simples trânsito em julgado para o órgão acusatório não pode automatizar. Não pode automatizar o cômputo, como vem entendendo a primeira turma do Pletório Excelso, ao empregar, interpretação conforme do artigo 112.1 do CPP, no sentido de considerar como termo acor o trânsito em julgado, eis o detalhe, para ambas as partes, não é só para uma parte. Eu reproduzo aqui, aliás, eu trago como exemplo o HC 107.710, no AGR e 115.269. Aí trago exatamente a posição baldrame, para mim, da ministra Rosa Weber, agora em 7 de junho de 2021, naquilo que interessa. Uma vez admitida a execução provisória da pena, impossível cogitar da fluência do prazo discrecional a coincidir seu termo acor com a data do trânsito em julgado em definitivo da condenação, consideradas acusação e defesa. Inegável à luz do princípio do act nater, que antes do nascimento da pretensão, no caso da pretensão executória estatal, não começa a correr a pressão. A prescrição da pretensão executória pressupõe inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado resta impedido de executar o título judicial condenatório em razão da presença de diversos sucessivos recursos de defesas. Ela cita, inclusive, precedente. Esse entendimento, aliás, presidente, eminentes colegas, vem desde 2018, quando, em acordo da lavra do ministro Roberto Barroso, Sua Excelência também tinha a mesma preocupação e fez a mesma anotação, disse naquilo que interessa. A prescrição da pretensão executória pressupõe inércia do titular do direito de punir. Se o titular se encontra possibilidade de exercer, em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal, que vedava a execução provisória da pena, não há falácia em inércia do titular da pretensão executória. O entendimento defensivo de que a pressão da pretensão executória se inicia com trânsito em julgado para acusação, viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela adicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. A verificação em concreto de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargo de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, mutatis mutandis, apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal. Então, que anotou aqui o ministro Roberto Barroso, como eu disse, 2018, consolidado agora 2021 pela ministra Rosa Weber.
Já finalizando, dessa feita, considerando a informação constante nos autos acerca do trânsito ocorrido para as duas partes em 26 de 11 de 2010, não há se falar em pretensão da pretensão executória. Nós estamos cuidando de pretensão executória, como bem posto pelo juiz acordo no caso do doutor Henrique Baltazar. Naquilo que interessa, destaque o tanto julgado ocorreu em 26 de 11 de 2010, passados apenas 4 meses da prolação do acordo, e seria este, então, o termo inicial da pressão punitiva do Estado, conforme o inciso 1 do artigo 112 do CP. Contudo, eis aí o detalhe, o apenado iniciou o cumprimento de pena em 9 de 9 de 2021. Eu disse 2021. Interrompendo novamente a prescrição, artigo 117, 5º, pelo que não se falar em ocorrência da prescrição, foi evidente que transcorreu o prazo prescrito de 12 anos. Então, senhor presidente, sem prolongar a discussão, parabenizando naturalmente o doutor advogado, como já o fiz, eu não estou vislumbrando esse constrangimento legal, estou conhecendo e denegando a ordem. É o voto. Desembargador Saraiva Sobrinho, eu já disponibilizei o meu voto e peço venha mais uma vez para externar a posição contrária à que traz Vossa Excelência. Eu inicio com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. A matéria lá não está resolvida, é fato, é verdade, o posicionamento da ministra Rosa Weber. No entanto, a matéria está afetada em repercussão geral e não há ainda um posicionamento consolidado, o que me parece deva prevalecer a posição majoritária até o momento em que houve a afetação da matéria. Por outro lado, no STJ, a terceira sessão, como bem disse Dr. Flaviano, o advogado, em julgamento recente, ela uniformizou a matéria. E lá, eu peço a permissão para ler, é bem curto aqui, foi definido que a orientação, abro aspas, a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte é a de que o termo a qual, para a contagem do prazo, para fins de prescrição da pretensão executória, é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do artigo 112, inciso 1 do Código Penal, mais benéfica ao condenado. Agravo regimental, desprovido, isto aqui na terceira sessão foi relator o ministro, desembargador convocado, não, ministro Antônio Saldanha Palheiro, no agravo regimental, nos embargos de declaração, nos embargos do recurso especial 1376031, origem do Paraná, publicado em 12 de fevereiro do ano 2021. Então, veja, Sua Excelência, que a matéria está pacificada no STJ. E aí, no meu voto, eu trago julgados recentes agora, lá na terceira sessão, dezembro de 2021, do ministro, agora convocado, desembargador convocado Olinto Menezes, peço permissão para não ler, também do ministro Potiguar Ribeiro Dantas, na quinta turma, o anterior da sexta, o Ribeiro Dantas da quinta turma, julgado em 23 de novembro do ano 2021, publicado em 29 de novembro do ano 2021. Nós estamos em fevereiro de 2022, há praticamente 2 meses. E também trago, essa matéria ela está aqui na Câmara Criminal, tem julgamento unânime, no sentido do que traz aí o impetrante. Eu, no meu voto, que está aí disponibilizado, tem um processo de relatoria própria, deixe-me ver aqui, de relatoria própria, o agravo em execução penal número 806102, dígito 41, como dito, de relatoria própria, julgado em 22 de junho do ano 2021. E a matéria, a unanimidade
voto meu, desembargador Gilson, e de Vossa Excelência também. E um outro, na relatoria da desembargadora, da juíza convocada, doutora Berenice Capuchu. Este no habeas corpus número 805904, dígito 04, também do ano 2021, julgado em 10 de junho. Em todos, essa matéria, ela como dito, julgado, considerando como marco o trânsito em julgado para a acusação. E, por fim, desembargador Saraiva, eu invoco o artigo aplicado aqui subsidiariamente, o artigo 927 do CPC, que diz lá que os juízes e os tribunais observarão, e lá no inciso 5 tem a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Eu lembro a terceira sessão do STJ, o órgão especial destacado para pacificar a matéria criminal que é trazida aqui ao judiciário. Então, invocando estes precedentes e também o artigo 927, inciso 5 do CPC, eu peço vênia a Vossa Excelência mais uma vez para conhecer e conceder a ordem nos termos aqui postulados. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Só um minuto. Pois não. Eu não desconheço toda essa jurisprudência, inclusive posições nossas anteriores. Para direito é bom porque a gente tem a posição hoje e amanhã a gente evolui. Não é? E só lembrando que no meu voto diz com efeito, a despeito da controvérsia jurisdicional. Eu abri meu voto nesse sentido. Perfeito. Respeito absolutamente a posição de Vossa Excelência. Louvável também. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Presidente, é do seu conhecimento, e também, desembargador Saraiva, que eu tenho uma orientação pragmática. Há uma área da ciência penal que hoje é meio esquecida, chama-se política criminal. Fala-se de tudo, a parte jurídica, não sei o quê, tanta história por aí, mas eu estou me preocupando muito ultimamente com as decisões, tanto do Supremo como do STJ, e de alguns tribunais estaduais, como o de São Paulo e de Minas, a quem eu peço as minhas homenagens. E vi atentamente, e ouvi e li o voto de Vossa Excelência, como também de desembargador Saraiva. Neste caso específico, eu vou acompanhar o voto do desembargador Saraiva, que me parece mais consentâneo. Não é nenhum desafio e nada de conflito. É apenas questão de, momentaneamente, eu vou acompanhar este voto do desembargador Saraiva. Como disse Sua Excelência, nós evoluímos e involuímos. É a questão natural. Até a proclamação pode-se mudar o voto. Desta vez, eu acompanho o voto do desembargador Saraiva. Perfeito. Desembargador Gilson proclama o resultado. A Câmara Criminal, por maioria, conheceu e denegou a ordem nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador Glauber Rego, que a concedia. Um abraço, doutor Flaviano. Obrigado, um abraço, doutor Flaviano, e os cumprimentos. Agora, com a presença do desembargador Expedito. Seja bem-vindo, desembargador Expedito, bom dia. Convocado, Sua Excelência, para participar do julgamento de 2 processos. Aqui, o número bom 26. Dia, número 26. Deixa eu chegar nele. É o 118, desembargador, um habeas corpus. 118, então, desculpe aí. 118, habeas corpus número 80-0125, dígito 34, ano 2022, impetrante Alan Cleiton Pereira de Almeida, paciente Natan Teroca Oliveira do Nascimento, autoridade coatora, juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Extremóis. Eu sou o relator e aqui temos anotada a suspeição do desembargador Saraiva Sobrinho e, por esta razão, aqui convocado o desembargador Expedito. O número 118, eu sou o relator, não tem sustentação oral, Ana? Não, né? Tem não, desembargador. 118, vamos lá. Processo já identificado, eu estou julgando prejudicada a ordem em razão da perda subveniente do objeto. A prisão decretada, ela tem um novo título, legitimador, e por esta razão eu julgo prejudicado. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, presidente. Desembargador Expedito.
Acompanho o relator em todos os termos do voto, excelência. Perfeito. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Tem mais algum outro processo, Ana Cláudia, que demande a presença do desembargador Expedito? Não, senhor desembargador. Não tem nenhum outro. Então, desembargador Expedito, muito obrigado pela participação. Pois é, presidente, licença para me ausentar da sala. Bom dia para Vossa Excelência, um forte abraço. Saraiva, Cláudio, meus cumprimentos. Abraço. Tchau, Cadinho. Retomamos a ordem aqui no julgamento e o número 122, a ordem cronológica, é o habeas corpus número 80.0472, dígito 03, o ano 2021, impetrante, Dr. Gabriel Bulhões Nóbrega Dias, paciente, Nívia Gregória Sanguinete da Conceição, autoridade de coatora, juiz de direito da 13ª Vara Criminal. Desembargador Gilson é o relator. Presidente, pela ordem. Pois não. Por uma questão de praticidade, eu estou conhecendo e concedendo a ordem. Talvez seja razoável que o advogado não tenha mais interesse. Inclusive, que pode-se mudar o voto enquanto não proclamado. Não, Excelência, tem interesse não. Muito obrigado. Proclamo o resultado, eu ratifico o meu voto, desembargador Saraiva. Vossa Excelência ratifica o voto, não é, desembargador Saraiva? Positivo, presidente. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator, a ordem concedida. Um abraço. Obrigado, Excelência. Um abraço, doutor. Não é doutor Gabriel, é doutor Rubens. Doutor Rubens. Na sequência, o número 85, aí na ordem cronológica, o agravo... Não, o apelo criminal número 10.0723, dígito 65, ano 2018. Apelante David Galvão Ezequiel, advogado doutor Jean Carlos da Costa. Apelante Danilo Balbino da Silva, advogado doutor Anderson Coutinho Bezerra. Apelado Ministério Público, desembargador Gilson é o relator, desembargador Saraiva é o revisor. Processo de mesa, desembargador Gilson. Mesa, todavia, o senhor advogado peticionou pedindo para tirar de pauta para uma diligência. Vossa Excelência está atendendo? Eu atendo e espero que Vossas Excelências acompanhem. Então, processo retirado de mesa ou de pauta? De pauta. Pauta. Processo retirado de pauta, Ana Cláudia. De pauta implicaria uma reinclusão, não é só de mesa, não, desembargador Gilson? De pauta, vai ter diligência, desembargador Saraiva. Pela ordem, Excelências. Pela ordem, presidente. Eu sou o advogado desse processo. A diligência é uma questão bem simples, inclusive eu estou insistindo há um bom tempo. Inclusive, me estranhou a nova procuradoria do tribunal ter dado um parecer sem a juntada das mídias do júri. Eu fiquei realmente estarrecido com essa situação, mas enfim, até hoje não foi juntada parcialmente devido à minha busca durante todos esses meses, juntaram parcialmente, porém as alegações orais finais do júri não foi juntada ainda até hoje. Eu já liguei diversas vezes para a vara de origem, bem como para a secretaria do tribunal, e não foi feita, e já se demanda muito tempo já esse processo. Era só isso. Jean, o relator retirou de pauta e vai atender a solicitação da diligência de Vossa Excelência. Então, o processo é retirado de pauta. Um abraço, doutor Jean. Valeu. Na sequência, o número 62, na ordem cronológica, é o recurso sentido distrito número 81.3340, dígito 14, ano 2021. A origem é a Vara Única da Comarca de Patu, recorrente Suiane Gonçalves de Lima. O advogado Dr. Francisco Diego Fernandes Bezerra, recorrido do José Adeilson Teixeira. Eu sou o relator, processo em mesa. Dr. Francisco Diego, está na sala? Dr. Francisco Diego. Está na sala, Ana? Não está aqui na lista. Então, processo... Eu estou negando provimento, já tenho aqui o voto do desembargador Gilson e do desembargador Saraiva. Ratificam os votos? Sim, presidente. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 27, na ordem cronológica, recurso em sentido distrito número 81.3819, dígito 07, o ano 2021. Origem, juizado de violência doméstica da comarca de Parnamirim, recorrente Ronaldo Meira de Lima. Advogado, doutor Diego
Meira de Souza, recorrido ao Ministério Público. Desembargador Saraiva é o relator e eu sou o revisor. Doutor Diego está na sala? Doutor Diego Meira de Souza. Processo número 27. Recurso em sentido estrito. Aqui na pauta que me foi passada, Ana, tem revisor. Recurso em sentido estrito não tem revisor. Está sendo publicado dessa maneira? Do jeito que está me passando aqui, não? Desembargador, é essa a questão que agora a gente não tem gerência. Então, o desembargador Saraiva, mais uma vez aí, na hora que eu fecho a pauta... Colocado com revisor aí. Recurso em sentido estrito. Não tem. Mas vamos lá, o advogado não está na sala. Como vota Vossa Excelência? O presidente encaminha o voto pelo conhecimento desse provimento, as razões estão assentadas. É só resumidamente. Eu ratifico o meu voto registrado no sistema. Desembargador Gilson. Também eu faço. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, o número 57, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.1576, dígito 45, ano 2016. A origem, 8ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Apelante, Maiara Oliveira Lima. Advogado, doutor Giuseppe Araújo da Silva Filho. Apelante, Diego Formiga de Oliveira. Advogado, Márcio José Maia de Lima. Apelado do Ministério Público. Desembargador Saraiva é o relator e eu sou o revisor. Processo em mesa, desembargador Saraiva. Sim, presidente. O advogado, doutor José Araújo da Silva Filho. Processo apregoado, o advogado não compareceu. Como vota Vossa Excelência, desembargador Saraiva Sobrinho? Senhor presidente, são dois apelos, Maiara Oliveira de Lima e Diego Formiga de Queiroz. Resumidamente... O advogado, ele estava aí, é José Araújo da Silva Filho. Ele está falando comigo aqui. Por favor, doutor. Então, desembargador Saraiva, só um minutinho. Bom dia, doutor José. Opa, seja bem-vindo. Processo já identificado e em mesa. Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua defesa oral. Tá certo, Excelência. Bom dia a todos. Desembargador Saraiva, Glauber, Gilson, todos que estão presentes. Eu peço desculpa por demorar a entrar, porque eu estou ainda apanhando um pouco do sistema aqui, mas consegui aqui, cheguei. Doutos, eu sou advogado da Maiara, né? Da apelante Maiara. E no nosso entendimento aqui, inclusive já reproduzido na apelação protocolada, a Maiara não participou do crime aqui investigado, né? A Maiara, ela foi enganada, inclusive, por um dos réus nessa questão do estelionato, né? Enfim, vocês sabem, né, que se trata de uma investigação de um estelionato praticado aqui nos hotéis de Natal, na utilização de cartão de crédito de terceiro, né? Onde a Maiara foi convidada por um dos réus para passar o carnaval aqui em Natal, e ela aceitou e veio na viagem, né? Aí, Excelência, eu gostaria de salientar que todas as fichas de hospedagens preenchidas, que foram duas, na verdade, no Hotel Ceres e o outro não vou lembrar muito bem, mas foram preenchidas pelo acusado Diego. A Maiara, inclusive, ela apresentou o documento verdadeiro dela. Dos três investigados nesse processo, a Maiara foi a única que se identificou com o documento verdadeiro, quer dizer, nem sequer uma identidade falsa ela tinha. Ela não tinha nenhum documento falso, ela não produziu nenhum documento, ela não fez nenhuma reserva. O que ela fez foi utilizar do que estava sendo pago por Diego, que foi o rapaz que a convidou para passar o carnaval aqui em Natal, né? Na sentença, Excelência, assim, nas excelências, né? Em todo julgado não tem, em toda instrução criminal não existe sequer um indício, alguma prova de que Maiara teria alguma participação efetiva na questão do estelionato. Inclusive, na sentença, Excelências, o juiz afirma que Maiara, a função de Maiara nesse golpe seria dar veracidade ao golpe. Assim, isso é uma invenção, não existe isso no processo.
Em nenhum momento, nenhuma testemunha, sequer os gerentes do hotel, os policiais que conduziram, os outros réus, ninguém fala isso. Na documentação que foi apreendida, não tem nada disso. Assim, realmente, com relação a Maiara, não tem prova alguma de que ela tenha praticado esse estelionato. A Maiara estava sendo tanto enganada quanto os hotéis. Assim, eu até entendo, Edoutos, que o juiz de primeiro grau possa acreditar que Maiara realmente sabia que dali se tratava de um golpe. E, assim, sendo bem sincero, é algo até razoável, assim, esse questionamento, né? Acontece, Douglas, que realmente, dentro da instrução criminal, não ficou provada a participação de Maiara nessa organização criminosa. Repito, Douglas, ela sequer foi presa com documento falso. O Diego, no momento da prisão, estava com documento falso, o Clênio estava com documento falso e Maiara estava se apresentando em todos os hotéis com documento verdadeiro. A Maiara foi convidada por Diego, isso já é pacificado em toda a instrução. Ela foi convidada por Diego para curtir o carnaval aqui em Natal. Então, ela veio a convite e se hospedou com o Diego, pagando tudo para ela, enfim. Então, assim, Excelência, mais para realmente ratificar o já afirmado na apelação e ao passo do julgamento, que inclusive não foi incluído nas razões de apelação, foi mais agora pela manhã que eu não estava vindo, né? Me surgiu também a questão da prescrição com relação a Maiara. O crime aconteceu em fevereiro de 2016. Maiara, nessa data, tinha 18 anos. Maiara sofreu 2 condenações de menos de 2 anos. Foi 1 ano e outra de 1 ano e 2 meses ou 3 meses, salvo engano. A sentença foi prolatada em abril de 2018, com trânsito julgado para acusação. De lá para cá, já se passaram 3 anos e 10 meses, sendo que a prescrição por Maiara ter 18 anos tem que ser contada pela metade. Então, assim, os crimes prescreveriam em 2 anos. Como disse, esse entendimento não foi acostado na apelação, por realmente, à época, eu não vislumbrar, mas agora, revisando o processo, me passou isso. Então, Excelência, as razões são essas, minha sugestão é essa. Muito obrigado por me ouvirem com atenção. Obrigado, doutor José. Relator, desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Cumprimentando o ilustre advogado, razões bem situadas, mas que, a meu ver, fogem tanto quanto o contexto probatório, entre tanta argumentativa que eu poderia trazer. A apelante era, inclusive, integrante de um casal, foi 2 casais que se hospedaram, né? Me parece que ela até com também o condenado de roubo, Diego, ou vendo aqui usar o Diego, né? Então, para afastar de uma situação comum aos 4, retirar exatamente essa inculpabilidade da apelante me pareceu desarrazoado. Então, senhor presidente, resumidamente, eu estou conhecendo e dando provimento apenas ao segundo recurso, que tem a ver com dosimetria. Só isso, presidente. Eu acompanho Vossa Excelência, esse processo me chamou a atenção. Também. Em um primeiro momento, eu imaginei até mesmo negar provimento por completo aos 2 recursos, mas Vossa Excelência bem trabalhou na questão da dosimetria e eu registro aqui que acompanho. Vossa Excelência, o desembargador Gilson já adiantou que também acompanha. Então, proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor José. Até uma próxima oportunidade. Certo, obrigado. Na sequência... doutor Joseph. Joseph, desculpe. Joseph. Obrigado. Na sequência, o número 43, na ordem do dia, é o apelo criminal número 10-3191, diz 43, o ano 2011. Apelante Margarida Soares Neta, apelantes Margarida Soares Neta, Fernando Antônio Soares dos Santos e Silvana Soares de Souza Sales, o advogado, o nobre José Maria Rodrigues Bezerra. Seja bem-vindo, doutor José Maria. Apelado do Ministério Público, o relator é o desembargador Saraiva, eu sou o revisor. Processo em mesa, desembargador Saraiva.
Senhor presidente, processo em mesa e eu antecipo, conforme lançado o voto, inclusive eu estou conhecendo e dando provimento. Doutor José Maria. Excelentíssimo senhor desembargador Glauber Rego, desembargador de Saraiva e desembargador Gilson Barbosa, com os quais eu aprendo muito. Eu digo isso com voto de sinceridade. Doutor Carlos Sérgio, doutor desembargador Saraiva, para ser bem claro, eu não vou usar da palavra, quero apenas aqui fazer um registro processual positivo, é uma iniciativa sua nos autos. Doutor Saraiva, ele teve o impulso de determinar que nós juntássemos uma ação de improbidade, onde eles foram, vamos dizer, quando foi julgado improcedente a ação. E eu creio que esse fato muito contribuiu para o voto do desembargador Saraiva. E eu quero aqui ressaltar, desembargador, não pelo que o senhor, a atitude de estar provendo, mas a gente tem que reconhecer que o magistrado ele tem que ter olhos de lince, ele tem que ter postura de ourives, como o senhor teve. E quando verificar que de ofício pode aplicar um benefício ao acusado, e o senhor teve essa atitude de ourives, os olhos de lince. E o meu, não é um elogio, é apenas um reconhecimento ao seu trabalho. Eu quero aqui desejar uns votos de um feliz 2022. Às vezes eu sou prolixo, desembargador, e peço que o senhor me contenha quando achar necessário. Mas aqui eu peço que vocês tenham, os senhores tenham 2022 profícuo. Quero agradecer aqui em nome da advocacia o trabalho de Ana Cláudia. Ela não cessa em ajudar os advogados a terem acesso à Câmara Criminal. E como membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados, eu digo que os trabalhos telepresenciais do Tribunal de Justiça estão incluindo o direito de advogado àqueles advogados como eu, que tenho comorbidades, de não me fazer excluído da advocacia. Eu sei que me excedi muito. Doutor Carlos Sérgio, e quando eu lhe vejo, me lembro do emérito professor Cleóbalo Cortez. E o senhor, fenotipicamente, está cada vez mais parecido com o meu ilustre professor, seu pai, filho lá de Currais Novos. Doutor Glauber Rego, me desculpe, se o senhor ia aplicar alguma sanção contra a minha pessoa, transforme em perdão, porque minhas palavras para harmonizar ainda mais a convivência da advocacia, da magistratura do Ministério Público. Doutor Zé Maria, eu não tenho autoridade para cessear a palavra de Vossa Excelência. Vossa Excelência que é um dos patrimônios ativos da advocacia potiguar. Então, seja sempre bem-vindo aqui à Câmara. Eu apenas tenho uma observação, desembargador Saraiva. Aqui, Vossa Excelência está reconhecendo a prescrição, declarando extinta a punibilidade. E observe que não há trânsito em julgado para a defesa. A defesa é apelante. Então, contradiz ao julgamento daquele habeas corpus em que há pouco foi denegada a ordem àquele paciente. Mas eu, mantendo firme a minha posição, eu acompanho Vossa Excelência. Vossa Excelência permite? Aqui a prescrição não é executória. Mas lá, desembargador Saraiva, a discussão é a contagem do marco a fim de prescrição. Não define executória ou não. Observe lá. Evita execuções. Não é a trivial, a diária, a perca de prazo, mas a repercussão geral não diferencia nenhuma nem outra. É isso que eu estou colocando. Mas eu acompanho Vossa Excelência, mantenho a minha posição. Desembargador Saraiva, só um esclarecimento de fato. A aplicação da prescrição é integral para todos ou é parcial? Para todos, doutor Zé Maria. Desembargador Gilson já registrou o voto, acompanha o relator? Acompanha, presidente, sim. Então, o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Zé Maria, um forte abraço, saúde, seja sempre bem-vindo, meu amigo. E a advocacia do Rio Grande do Norte reconhece o trabalho deste colegiado, como também dos pares que tomam assento no Ministério Público,
numa harmonia sempre presente. Podemos dissentir na dialeticidade das ideias, mas convergirmos no respeito mútuo que nos une e que nos impulsiona à frente. Fiquem com Deus. Doutor Zé Maria, meus agradecimentos em particular. Muito obrigado, desembargador Saraiva. Também tenho meu reconhecimento também pela sua lavra, sempre visionária, na razão de sentido dos seus julgados. Fique com Deus, assim como os demais pares desta casa. Fiquem com Deus. Obrigado. Um abraço, doutor Zé Maria. Doutor, agora o conselheiro federal aí, doutor Cildilon Maia, estava na sala, mas não me tem aqui nenhum processo em que ele esteja com sustentação oral, Ana Cláudia. Excelência, bom dia. Tem um agravo, desembargador. Sim, é agravo, né, doutor Cildilon? Aquela sua reclamação não foi resolvida ainda, né, doutor Cildilon? Não, ainda não, Excelência. Se Deus quiser, em breve. Vai fazer mais zoada agora lá em Brasília, conselheiro federal. Então... Brasília nunca mais será a mesma. Doutor Cildilon, qual o número da pauta, Ana Cláudia, dele, para a gente dar prioridade? O agravo. Aqui, para mim, está no 123. 123, vamos aí. Perfeito, presidente, 123. Deixa eu identificá-lo aqui, 123. E só deixar claro, doutor Zé Maria, que nós aqui não temos nenhuma restrição a que seja, apenas cumprimos o nosso regimento interno, que não tem a previsão no caso de agravo, mas que, alcançando sucesso aí a sua pretensão, será prazer ouvi-los. Sim, claro, Excelência. Somos debatedores e construtores de uma ordem democrática. Mas no caso aqui, Vossa Excelência tem a possibilidade de fazer a defesa oral. Aqui foi indeferida a inicial, né, desembargador Saraiva? Perfeitamente, presidente. Nesse caso, cabe a sustentação oral, por conta do agravo abordar a própria impetração original do habeas corpus. Então, o número 123 é o agravo interno em habeas corpus, número 81.1323, dígito 05, ano 2021, agravante Roberto Carlos Costa, o advogado Dr. Cildilon Maia Tomás do Nascimento, o agravado do Ministério Público, desembargador Saraiva é o relator. Processo em mesa, desembargador Saraiva? Em mesa, presidente. Eu antecipo, presidente, que eu estou dando provimento em parte ao agravo, e só para entender melhor a matéria, eu leria só a emenda. Perfeito. Agravo interno em habeas corpus, crime contra a ordem tributária, insurgência distrita à viabilidade do ANPP, resistência ministerial pautada única e exclusivamente na irretroatividade da Lei 13.964/19, argumento dissociado da jurisprudência do STF e desta Corte, possibilidade de controle jurisdicional acerca da legalidade da negativa, recurso provido em parte com a determinação de remessa aos autos ao MP, a fim de ser ofertado novas razões da recusa, não mais referente à irretroatividade. Então, eu caminho o voto nessa linha de... Desembargador Saraiva, porque o agravo ele busca combater a decisão que indeferiu a inicial. Então, na minha visão, a rigor seria, se provido, ele não teria a necessidade de estar em mesa, era reconsiderar a decisão, e aí Vossa Excelência, em decisão liminar, está deferindo o pleito, né, que foi formulado na inicial. Eu estou trazendo, submetendo na Câmara em voto. Mas aí a gente... Mas aí a Câmara decida. Sobre a liminar? Não. Eu estou provendo, em parte, o agravo para reabrir o HC, certo? Concedendo a ordem, no sentido de que o Ministério Público justifique a recusa para que a matéria volte ao crivo do juízo original. É isso aí. Mas, desembargador, só para compreender melhor, talvez eu não tenha... o doutor Cildilon impetrou a ordem, Vossa Excelência indeferiu a inicial, não é isso? Perfeitamente, porque eu levei em consideração a questão da retroatividade. Veio o agravo. O agravo questionando esta decisão e pedindo para que o habeas corpus ele seja conhecido. É isso que eu estou dizendo no voto. Então, sendo conhecido o agravo, havendo a retratação de Vossa Excelência, o processo não é trazido em mesa. Porque aí Vossa Excelência vai pedir informações, vai para o Ministério Público e depois é que vai ser trazido para julgamento. O julgamento é único. Me permita só um esclarecimento. Me permita um esclarecimento. Pois não. O item 8 do meu voto. Do mais, embora conste a submissão do agravo em mesa,
para pressupor a negativa do recurso do juiz de retratação, ausente na hipótese. Se o provimento tem termo, por consecutar lógico decorrente, reclama manifestação colegiada. É isso que eu estou fazendo. Reclama, sim, uma provisão colegiada. Eu não estou me retratando tão somente. Eu estou em cima de um agravo interno, eu estou provendo, certo? Para que, no final, eu clareio. O que é que eu digo no final? Eu vou pedir vista deste. Aí reformou o entendimento inicial desta relatoria, proveja em parte o agravo para processar do HC, é isso que foi excelência, na verdade, quer, conceder a ordem termo, de modo de tão só determinar o recorrido, executada a singularidade e retroatividade, matéria, a meu ver, superada, apresente novas razões à recusa do NPP, as quais, oportunamente, deverão ser submetidas a novo juízo de deliberação pela autoridade tida como coautora. O encaminhamento é esse. Perfeito. Eu peço vistas. 123. Após o voto do relator, conhecendo e dando provimento ao agravo, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. Desembargador Gilson Eu Barbosa. guardo o voto vista. Desembargador Gilson Barbosa declarou aguardar o voto vista. Algum outro advogado? Abraço, doutor Cidilon. Doutor Sucesso na missão. Obrigado, excelência. Está com a palavra, né? Quem? O advogado, Cidilon. Vai insistir na sustentação? Eu tinha pedido só para prestar um esclarecimento, não sei se... Pois não, doutor Cidilon. Se satisfaz o desembargador Glauber, porque o indeferimento da inicial aconteceu quando o processo já estava maduro para julgamento, já tinha informações, já tinha parecido conclusivo. Acredito que tenha sido por isso que, ao reconsiderar, o desembargador Saraiva já trouxe o processo em mesa, avançando ao mérito. Perfeito, doutor Cidilon. Um abraço, sucesso na missão. Ana Cláudia, algum outro advogado na sala para... Não, senhor desembargador, até aqui não tem, não. Então, vamos ao julgamento virtual aqui, iniciando aí pelo desembargador Saraiva Sobrinho. Na relatoria de Vossa Excelência, desembargador Saraiva, algum destaque, alguma observação? Presidente, o 112 não mesa. 112 não mesa. Os demais? Demais, mantém, presidente. Sem observação. Eu vou pedir vista, desembargador Saraiva, no 98. 98. Deixe-me chegar lá. Eu aguardo o voto vista de Vossa Excelência. Perfeito. 98, deixe-me chegar lá. 98 é o habeas corpus número 13363. 81 3363 de 57, o ano 2021, impetrantes Dr. José Deliano Duarte Camilo e outro, paciente Paulinelli Sidney Campos da Silva, autoridade 14, juiz da primeira vara criminal da comarca de Parnamirim. Barra do Saraiva é o relator e está conhecendo e denegando a ordem. Barra do Saraiva, eu estou pedindo vistas. O advogado desse processo me procurou e me chamou a atenção. É policial militar o paciente e a impetração, ele traz a argumentação de que já houve a conclusão da instrução e a prisão preventiva ela foi decretada para a conveniência da instrução criminal, para que não fosse ela prejudicada, né? E a instrução ela já foi esgotada, já foi pronunciado o paciente, já preso há mais de um ano, e eu tive a curiosidade de fazer um levantamento da ficha funcional do mesmo, e as anotações que lá constam são de que é primário, tanto as certidões estadual como federal, tem ficha disciplinar com comportamento excepcional, possui 2 filhos menores de idade. Então, tem me preocupado, me chamado muita atenção essa questão do... Não que aqui devemos aqui passar a mão na cabeça de militar. Se tem culpa, que ele seja julgado e seja punido. Mas a pena ela não pode ser antecipada. Então, eu com essa preocupação,
e certo de que o trabalho, se ele já tem na sua ficha anotações de que tem um comportamento excepcional, me parece ser o caso de esgotada a instrução, já estando presa há mais de um ano, lhe ser assegurado a responder o restante da acusação em liberdade. Mas eu vou analisar com calma e trarei na próxima sessão. Se Deus só lembrando que eu só voltarei após as férias, né? Certo. Vossa Excelência... Mas tem impertinência demais argumentativo de Vossa Excelência, e eu confesso que eu esperarei para melhor dirimir a matéria. Então, Vossa Excelência aguarda, não dispensa a presença, né? Neste caso, fica para... Não, eu não dispenso porque eu gostaria de reexaminar, compreendeu? Em razão dessa argumentativa, Vossa Excelência, muito interessante, não é? É uma autoridade policial militar, a instrução concluída, então me leva a refletir realmente. Perfeito. Mas eu posso fazer após férias. Após o voto do relator, conhecendo e denegando a ordem, pediu vista dos autos o desembargador Glauber Rego. Desembargador Gilson Barbosa... Aguardo. Disse aguardar o voto vista. E aí, desembargador Saraiva saindo de férias, o julgamento será retomado tão logo Sua Excelência esteja de volta. Nos demais, desembargador Saraiva, não tenho nenhuma divergência, acompanho Vossa Excelência, desembargador Gilson. Acompanho. Certo. Doutor Carlos, alguma observação nos processos do desembargador Saraiva Sobrinho? Sem observação. Então, julgados... Nenhuma observação, Excelência. Julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Desembargador Gilson, na relatoria de Vossa Excelência. Tenho 2 destaques. Pois não. O primeiro é uma apelação, é o 78 da pauta, quanto à prejudicial de mérito, extinção da punibilidade, que eu quero ouvir o Ministério Público. Doutor Carlos, certamente foi repassado para Vossa Excelência. Qual a opinião do Ministério Público? A respeito da prescrição... Da pretensão punitiva na modalidade retroativa, né, Excelência? Correto. Eu verifiquei aqui, Excelência, realmente, a pena foi aplicada aqui 1 ano de reclusão, que, no caso, prazo prescricional de 4 anos, mas em razão da idade... menos de 21 anos. Aí reduz pela metade, nos termos do artigo 115. Então, realmente, está prescrita aqui a extinção da pretensão punitiva, né? Então, o Ministério Público é pelo acolhimento da preliminar. E meu voto, presidente, é no sentido da extinção da punibilidade, agora em consonância com o MP. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Saraiva também ratifica o voto já registrado, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Os demais, desembargador Gil. O último é um habeas corpus, de número 422, é uma preliminar de perda superveniente de objeto quanto à tese de excesso de prazo no oferecimento da denúncia. E suscito, gostaria de ouvir o Ministério Público. 127 da pauta. 127. Pois não, doutor Carlos. A alegação do excesso de prazo em razão do não oferecimento, né? Da denúncia. Da denúncia, né? Nesse caso, foi aqui, realmente resta demonstrado que a denúncia foi oferecida e recebida, então a impetração, nesse caso, resta prejudicada neste ponto, Excelência, pelo acolhimento. Desembargador Gilson. O meu voto é no sentido de conhecer parcialmente e denegar a petição. Então, julgado a unanimidade, eu ratifico o voto, desembargador Saraiva também, nos termos do voto do relator. Os demais, desembargador Gilson, sem observação. Eu tenho, desembargador Gilson, na relatoria do vosso... Sim, desembargador Saraiva, desculpe. Vossa Excelência. Observação também, presidente. O 70, senhor presidente, eu estou acompanhando o desembargador Gilson, estou juntando as razões em reforço à minha exposição e também o que instituiu Sua Excelência enquanto relator. Perfeito. Justamente o 70, que eu tinha aqui anotado, é um recurso em sentido estrito, deixa eu só identificá-lo aqui. É o recurso em sentido estrito número
805276, dígito 15, ano 2021. A origem é o gabinete 2, o Judocrim, recorrente ao Ministério Público, recorridos Eliabe Franco Ferreira, Adilson Lima da Cruz, Lucianderson da Silva Campos, Francisco Kitayama Varela da Cunha, a defensora pública doutora Manuela dos Santos Domingos, o relator desembargador Gilson, que conhece e dá provimento ao recurso. Eu anotei a minha divergência, desembargador Gilson, e me chamou a atenção que a liberdade provisória ela foi autorizada, concedida na origem, por conta de um excesso de prazo. E lá já me pareceu na análise que fiz, que já se passava quase 2 anos. E de lá até o dia de hoje, de lá que eu digo, da decisão que concedeu a liberdade, até o dia de hoje, se passaram mais 2. E neste intervalo de tempo eu não observei nenhum novo crime, nenhuma mancha, mácula que pudesse justificar a renovação da prisão preventiva. E aí, por esta razão, pedindo vênia a Vossa Excelência, eu anotei a minha divergência firme aí nestes casos de recurso sentido estrito, tanto é que tem um outro de Vossa Excelência que Vossa Excelência está dando provimento e está também determinando a prisão, a retomada da prisão preventiva, e eu estou acompanhando Vossa Excelência. Neste caso específico, eu peço vênia para divergir. Proclamo o resultado. A Câmara Criminal, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, vencido o desembargador Glauber Rego, que negava provimento. Os demais, desembargador Gilson, em todos eles eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Saraiva também. Sim, presidente, mantenho. Doutor Carlos Sérgio, alguma observação da relatoria do desembargador Gilson? Não há? Não, excelência, nenhuma observação. Então, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Na minha relatoria, eu não tenho nenhuma observação, os votos aí estão disponibilizados. Desembargador Gilson, que é o revisor, acompanha? Desembargador Saraiva. Também, presidente. Doutor Carlos Tinoco, alguma observação? Excelência, Eu iria fazê-lo antes, doutor Carlos, mas... Aqui na relatoria de Vossa Excelência tem no 14, né, o número 14 da ordem, tem um parecer oral, desculpe. Parecer oral, né, nesse caso. Desculpe, doutor Carlos, pois não. Foi a manifestação do Ministério Público. Vossa Excelência, nesse caso, suscitou, né, a preliminar de ofício e tal, não conhecimento parcial do recurso de Erivelton Paulo Costa Félix, pleito de produção de prova testemunhal, ausência de interesse recursal. O apelante, nesse caso, a defesa do apelante solicita, né, a ouvida de testemunhas, né, arrolada nos autos, mas, na realidade, essas testemunhas já foram ouvidas, né, então, realmente, parece de interesse recursal, né, não tem mais interesse recursal neste ponto aí, né, no depoimento dessas testemunhas que já foram ouvidas. Perfeito. Então, em harmonia com o parecer ministerial, eu conheço parcialmente o recurso e nesta extensão eu estou dando provimento parcial também, então somente com aspectos da dosimetria. O revisor, o desembargador Gilson, já adiantou que acompanha, o desembargador Saraiva ratifica também o voto. Também, presidente, também. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Carlos, mais alguma observação? Não, né? Não, excelente. Então, esgotamos aqui. Ana Cláudia, algum processo, desembargador Gilson, desembargador Saraiva, algum processo que não tenha sido apregoado, que conste em mesa? Alguma observação a ser feita? Algum processo que precise de voto ainda, Ana Cláudia, aí no sistema? Eu estou olhando aqui o painel, desembargador.
Pois não. Até agora, eu passei para a Priscila, certo? Qual é o número? Senhor? 22. 22 está aqui, anotado o voto aqui. Eu acompanho o relator, desembargador Gilson. Algum outro? Porque às vezes ele não atualiza. Até agora, não. Eu estou passando o painel, um por um. Aqui, para mim, todos estão com o voto registrado aqui. A não ser aqueles em que eu pedi vista. Que foi o 98. 98 e o... 123, eu acho. 123, exatamente. Está anotado já aqui no painel. Então, nada mais? Desembargador Saraiva, boas férias. Presidente. Pois não. Já nos finalmente dessa sessão, presidente, eu gostaria, primeiro, de agradecer a Deus pela realização com sucesso, imagem excelente, som perfeito, o esforço que foi feito a partir de Vossa Excelência pela cobrança habilidosa, como sempre, enquanto presidente, da CETIC, dos nossos assessores, eu cito aqui Daniel, e do seu gabinete, por exemplo, Priscila, aqui, do apoio de Ana, esse incentivo, essa busca, ela que estava lá em Touros, voltou a Natal para resolver, o esforço particular da CETIC, em nome de Isaac, Paulo, Ivana, né? E também do seu secretário Gerando. Então, foi um esforço conjunto, muito bom, que eu acredito que definitivamente resolveu o problema nas nossas transmissões, né? Nós que achávamos outro sistema bom, o Zoom, esse aqui me parece que agora nós acertamos. Então, eu gostaria de deixar registrado os agradecimentos, o esforço dessa equipe, Renova, Isaac e Paulo, que tiveram contato mais direto, e Ivana, como coordenadora do quarto processo. Então, presidente, isso é muito bom quando a gente sente... Eu estava preocupado em entrar de férias, deixar um amontoado de processo em julgamento, mas, graças a Deus, superamos, né? E só temos que, na verdade, agradecer a esse esforço comum de todos, a partir de Vossa Excelência. Desembargador Glauber. Pois não, doutor Zé Maria. Eu fiquei para o final porque eu queria dar uma nota de louvor ao trabalho técnico do tribunal na condição de membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte, como fundador da subsecção do Bairro Novo. No passado, nós tínhamos uma crônica que advogados saíam de São Miguel de Pau dos Ferros, ou Pau dos Ferros, de 3 horas da manhã para fazer uma sustentação oral aqui. Eu mesmo tive de muitas vezes, quando morava em Bairro Novo, vi ainda sonolento, estudar o processo 3 dias antes, vi ainda sonolento e fazer as minhas sustentações orais. Não me arrependo do que fiz, porque quando se assume a advocacia, se assume um sacerdócio. Mas eu quero aqui, inclusive, lançar um desafio cidadão à Câmara Criminal, para que superintenda com a Ordem dos Advogados do Brasil, através do seu presidente Aldo, nosso presidente, a importância de fazer uma campanha para que os advogados adiram ao sistema virtual, porque esse sistema é inclusivo. Eu acho que veio para todo sempre. É lógico que eu acho que deve ser misto em razão de algumas matérias complexas, quando nós dissiparmos a pandemia. Mas o sistema virtual, ele é vitorioso. E, como eu disse aqui, inclui advogados que hoje estão impedidos, como eu, de sair regularmente de casa. Eu sei que talvez o tribunal não precisasse dessa nota técnica, mas eu nunca peco por deixar de fazer aquilo, de pontificar aquilo que é em benefício da ordem. E quero dizer que o sistema Joemite é um sistema perfeito. Eu já tinha participado de uma audiência no Paraná, o ano passado, nesse sistema, e ele dissipa. E quero aqui, mais uma vez, registrar o denodo, a determinação de Ana Cláudia, Câmara, em incluir os advogados no processo do direito que é constitucional deles fazerem a sua sustentação oral. Desembargador Glauber Rego, eu queria que isso fosse transformado em nota de louvor e reconhecimento ao trabalho, ao corpo técnico da Câmara Criminal, que, com certeza, como desaguador desse bom trabalho, permite também
que os pares desta casa, os desembargadores titulares da Câmara Criminal, façam um excelente trabalho, assim como o representante do Ministério Público. Fiquem com Deus, um grande abraço. Perfeito, doutor Zé Maria, obrigado aí pelos elogios. E saúde para todos. Para todos. E até a próxima sessão, se Deus quiser.